Oiê, desejo que esteja bem, passando novamente para falar de coração para coração e trazer mais uma das minhas perspectivas. A de hoje é de número 242 e se chama Fidelidades Invisíveis. Renúncia não é amor. E ela começa assim. Renunciar a si mesmo não é amor, é ausência de si. Transcender não é se anular, é confiar no fluxo da própria evolução. Sem amor próprio, a renúncia vira só um disfarce e de um vazio que tenta se justificar. Mas hoje eu entendo, a espiritualidade não pede para interromper o meu caminho, ela me convida a expandi-lo. Eu tenho um propósito e me anular em função do outro não é evolução, é desconexão. Hoje eu consigo afirmar com mais verdade. Renunciar à minha essência não é amar. Amar, para mim, passou a ser permanecer em verdade. É agir com consciência. É sustentar relações onde existe vida e não apagamento. O amor verdadeiro não exige que eu deixe de ser quem eu sou. Ele me permite crescer e permite que o outro cresça também, cada um em sua integridade. E foi compreendendo isso que algo mudou dentro de mim. Eu não preciso negar o outro, mas também não posso me excluir. Porque onde não existe amor próprio, eu percebo que não existe base real para amar ninguém. E aonde existe renúncia constante de mim, não existe transcendência. Existe apenas repetição de padrões que me afastam daquilo que eu realmente vim viver. Dentro da perspectiva Fidelidades Invisíveis, eu começo a perceber algo em mim que vai além do que eu chamava de amor. Entendo que muitas vezes a minha renúncia constante em benefício do outro não era um gesto elevado, mas um padrão inconsciente de lealdade que atravessava minhas relações e me aprisionava em uma dinâmica de autoabandono. Eu renunciei à minha própria vida, aos meus desejos e ao meu processo de evolução, acreditando que isso era amar. Hoje eu vejo, isso não era amor, era a ausência do amor próprio. Em muitas relações que vivi, familiares, afetivas e até profissionais, eu aprendi que amar era ceder, suportar, me colocar em último lugar. Mas essa construção nunca me fez crescer, só me manteve em ciclos de sufocamento emocional e estagnação. No campo espiritual, eu também romantizei essa renúncia. Acreditei que me anular, me sacrificar em silêncio e me entregar totalmente era sinal de evolução. Mas na verdade eu estava interrompendo o fluxo natural da minha própria existência. Eu deixei de trilhar o caminho que vim percorrer. Direcionei minha energia para sustentar o outro, enquanto a minha própria essência foi sendo silenciada. E isso não só me sufocou, me desconectou de mim. Ao viver em função do outro, eu me distanciei daquilo que eu realmente vim experienciar, construir, transcender. Minha vida deixou de expandir e passou a repetir. Hoje eu entendo. Amor não é renúncia. Amor é presença, é consciência, é equilíbrio, é a capacidade de me doar sem me abandonar. De estar com o outro sem deixar de estar comigo primeiro. Quando eu preciso me anular para manter uma relação, isso não é amor. É um vínculo sustentado por carência, por medo ou lealdades invisíveis. Romper com isso tem sido um ato de consciência e responsabilidade comigo mesmo. Tem exigido coragem para me escolher, ocupar meu espaço e viver a minha verdade. Porque nenhuma relação que exige a minha perda pode ser saudável, muito menos espiritual. Hoje eu compreendo, renunciar não é amor. E resgatar a mim mesmo é permitir que o amor deixe de ser um lugar de sufocamento, para se tornar um espaço de expansão, onde eu posso existir por inteiro, do jeito que eu sou, em essência, sem precisar me diminuir para caber na vida de ninguém. Faz um tempo que eu venho me questionando, inclusive, sobre algo que sempre me intrigou. Por que algumas famílias perpetuam traumas, enquanto outras constroem prosperidade?
Nessa busca por entender, nasce fidelidades invisíveis. Renúncia não é amor. E aos poucos, no momento certo, tudo começou a fazer sentido dentro de mim. Eu passei a enxergar que vínculos familiares vão muito além do que é dito ou percebido conscientemente. Existem lealdades silenciosas que atravessam gerações e que influenciam escolhas, comportamentos e até destinos. E quando eu olho para a minha própria história, eu percebo, não se trata só de herança genética ou condição social. Existe um comportamento emocional invisível que nos conecta àquilo que veio antes. Foi aí que eu comecei a entender por que certos padrões se repetem. Eu percebi que em muitas famílias marcadas por escassez, abandono, dor, existe uma tendência de repetir esses ciclos. E não por incapacidade, mas por pertencimento. Como se de forma inconsciente romper com isso fosse quase uma traição à própria origem. Por outro lado, eu também comecei a observar que existem famílias que cultivam segurança, incentivo e crescimento. E isso muda tudo. A forma como eu aprendi ou não sobre dinheiro, trabalho, valor e sucesso influencia diretamente as minhas escolhas hoje, com certeza. Crenças limitantes prendem. Crenças fortalecedoras expandem. Mas o ponto mais importante que eu aprendi foi esse. A grande virada não está na história que eu herdei. Está no nível de consciência que eu desenvolvo sobre ela. Porque quando eu não questiono, eu repito. Mas quando eu tomo consciência, eu escolho. E é na escolha que eu transformo. E é na escolha que a transformação começa. Eu também precisei encarar algo muito sutil. A culpa. Muitas vezes, quando eu me via diante de alguma oportunidade de crescimento, de evoluir ou de ir além, surgia um desconforto, um medo, uma insegurança. Como se avançar significasse deixar alguém para trás. E essa culpa silenciosa, eu entendi, também me sabotava. Ela me mantinha conectada a padrões antigos, mesmo quando eu já estava pronta para ir além. Hoje eu vejo com mais clareza, compreender essas fidelidades invisíveis não é negar a minha história, é resignificá-las. Honrar de onde viemos não significa repetir as dores que herdamos. Às vezes honrar é justamente ter coragem de fazer diferente. Podemos carregar amor, pertencimento e respeito, sem precisar perpetuar os mesmos limites. E foi isso que transformou minha visão. Romper ciclos não é romper com a origem, é expandir além dela, é transformar herança emocional em consciência e consciência em liberdade. Por isso que a conexão com o espírito traz um novo paradigma de cura. Um treinamento consciente, consistente e contínuo, de autoconhecimento, de alinhamento energético e expansão de consciência. Mais um pouquinho de uma perspectiva sensacional. Fidelidades invisíveis. Renúncia não é amor. Mantenha a frequência de seus pensamentos bem elevados e se blinde energeticamente. Um grande beijo, fica com Deus, bebe bastante água, pratica atividades físicas e bora! Estamos todos vivendo essa grande experiência chamada vida e ela é incrível. Beijo, fica com Deus.